Fala, minha galerinha do Bismart, o melhor prédio de medicina do Rio de Janeiro, daqui a pouco do Brasil, hein? Aguarde. Então vamos lá, rapaziada, quem fala é o professor Wanderson. Hoje vamos falar um pouquinho de princípio da eletrostática, vamos falar rapidinho, tá, sobre o princípio da eletrostática. Aqui nós temos uma questão histórica, tá? Nós temos uma questão histórica aqui desse processo de eletrização. Como é que veio, de onde surgiu, por que surgiu, para que surgiu, aquelas coisas de sempre. O que vocês precisam saber é, esses fenômenos elétricos já são conhecidos há muito tempo, desde a antiguidade, 400 anos antes de Cristo. Então os gregos já sabiam, né? Os gregos sabiam que quando você esfregava um ambar com um material, no caso um pano ou algo do tipo, extraía algumas, né, eles já pegavam perto das espigas de milho e viam que tinha um processozinho ali. Eles sabiam na verdade o que era? Não, eles sabiam que ao fazer isso acontecia aquilo. Mas o que era na verdade? Os caras sabiam? Não, na verdade. Na verdade eles não saberiam. No entanto, mesmo sabendo que tinha alguma coisa ali, tá? Em meados do século XVIII, esses fenômenos elétricos só foram realmente lá formalmente. Vamos ver o que é isso aí que acontecia. Então, formalmente, chegou lá em meados do século XVIII, e um cara muito importante, nós vamos falar muito sobre ele agora, tá? É o Charles Coulomb, na França. Ele foi lá e, opa, peraí, isso aí, parceiro, são cargas, vou explicar para vocês daqui a pouco mais ou menos o que é isso, tá? E por Galvani também, na Itália. Então, esses caras, por volta do século XVIII, foram lá e escreveram formalmente, isso que está acontecendo é um processo elétrico, tal, processo de eletrização. Logo em seguida nós vamos trabalhar um pouquinho dessas curiosidades. O que você precisa saber, tá? O que você precisa saber de carga elétrica? Simples. Primeiro, carga do próton ela é igual à carga do elétron. Ponto. Em módulo. Isso é muito importante. Então a carga do elétron ela é igual à carga do próton, ou seja, em módulo. Coloquei aqui, se vocês repararem, tem um mais ou menos aqui, tá vendo? Esse mais ou menos eu vou explicar para vocês. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, deixa eu botar um Coulomb aqui, é o valor da carga elementar, tanto do próton quanto do elétron, ok? Foi? É isso aí. Vamos explicar um pouquinho o que acontece aqui. Isso aqui, tá? Isso aqui é um átomo, tá? Átomozinho, vocês conhecem átomo, claro, todos vocês conhecem. No centro desse átomo nós temos o quê? O núcleo, em que no núcleo estão presentes os prótons e os nêutrons. E na parte de fora, que nós chamamos de eletrosfera, nós temos quem? Nós temos os elétrons, certo? Por convenção, digamos que o próton vai ser sempre os que têm carga positiva, ok? E os elétrons, cargas negativas. Vão-se os nêutrons? Nêutrons, zero. Tá ok? Então vamos lá. Próton, carga positiva, elétron, carga negativa. Vamos, tem problema em aprender em relação a isso? Cara, é simples, é bem fácil. Pega o seguinte, próton, carga positiva. Próton, carga positiva. Tá vendo? Próton, carga positiva. Próton, positivo. Então elétron automaticamente é negativo. Isso, viu? Já pegou. Nunca mais esquece. Tô falando, não vai esquecer. Então vamos lá. Corpos neutros. Corpos carregados positivamente, corpos carregados negativamente. O que é isso? O que eu preciso entender? O que é importante nisso? Vamos lá, rápido. Neutro, corpos que têm iguais quantidade de cargas positivas e negativas. Foi. Botei um exemplozinho assim, 3 cargas positivas, 3 negativas, esse corpo é neutro. Beleza? Foi. Segunda situação, corpo carregado positivamente. Opa, peraí, neutro iguais quantidade de cargas positivas e negativas. Então o corpo carregado positivamente vai ser o que tem um excesso de cargas positivas? Sim, ou a falta de elétrons. Conseguiu pegar? Ou seja, cargas positivas são corpos carregados positivamente, tem excesso de prótons e posso dizer também que eles têm falta de elétrons. Simples, né? Conseguiram pegar isso rapidinho? Foi. Então, o corpo carregado positivamente, maior quantidade de cargas positivas, e o corpo carregado negativamente, Vanus, exatamente, é o que tem excesso de elétrons ou que tem falta de prótons, tá? Mas vamos trabalhar sempre nessa situação para que vocês aprendam. Corpo carregado positivamente. Vamos falar o seguinte, corpo que está com falta de elétrons. Corpo carregado negativamente, corpo que está com excesso de elétrons. Vamos trabalhar assim? Vocês já vão entender o porquê. Corpo eletrizado. Nós temos o corpo eletrizado, que é o corpo eletrizado positivamente,
perde elétrons? Corpo eletrizado negativamente ganha elétrons. Tá entendendo por que eu estou falando do positivo e do negativo? Ah, não conseguiu entender ainda? Você vai entender agora. Vamos trabalhar a seguinte situação. Bem simples. O corpo que está eletrizado positivamente, ele perdeu elétrons. E o corpo que está eletrizado negativamente, ele ganhou elétrons. Sabe por quê? Porque nessas duas situações, nós temos prótons e elétrons. Mas quem é que se movimenta de um corpo para o outro? Gente, é esse carinha aqui, ó. Elétrons. Ah, mas é errado eu falar que o cara que está eletrizado positivamente é o que tem excesso de prótons? Não. Mas vamos nos adequar ao processo de elétrons se mudando de um lugar para o outro, tá? Porque aí as chances de errarmos e confundirmos a teoria é muito menor, tá bom? Então vamos lá. Princípio da eletrostática. Princípio da ação, atração e repulsão. Cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Tranquilo? Beleza. Vandos, eu tenho um problema às vezes de aprender isso aqui. Cara, é bem simples. Sua mãe, com certeza, sua vovozinha já chegou para você e falou o seguinte: ah, os opostos se atraem. Vai dizer que nunca falou? Claro que já falou. Opa, peraí. Que minha avó falou, é verdade. Os opostos se atraem. Então, cargas positivas e negativas, elas se atraem. Ou seja, negativo e negativo, elas vão se repelir. Positivo, positivo, repele. Vandos, é muito fácil. Claro que é fácil. Para vocês, então, muito mais fácil. Então, vamos lá, gente. Princípio da conservação das cargas elétricas no sistema eletricamente isolado. Eletricamente isolado. Isso é importante, tá? Eletricamente isolado. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem ninguém agindo por fora disso. É só eles ali trabalhando, tá? Então, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é constante. Pensamos na seguinte situação. Como é que eu vou entender isso? Ele fala que a soma algébrica dessas cargas positivas e negativas é constante. Quando ele fala positivo, o próton, quando ele fala negativo, o elétron. Certo? Certo. Pensa o seguinte. Eu tenho um corpo. Deixa eu botar minha carinha pra cá. Ou seja, tem um corpo A, que tem carga A, e tem um corpo B, que tem uma carga B. Houve um processo de contato entre os dois, em que agora eu tenho QA' e tenho QB'. Eu estou garantindo que essa relação aqui, ela é verdade. Por quê? Vou te dar um exemplo bem simples. Pensa comigo. Esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, o corpo A, ele tem 3 elétrons e 2 prótons. Tá? Aí eu tenho esse cara B. Eu tenho 2 elétrons e 2 prótons. Tudo bem? O que vai acontecer aqui? O processo que vai acontecer é o seguinte. Esse cara tem menos 1 de carga. Tudo bem? Conseguiu prender? Ah, mas calma aí, Vandos. Por que ele tem menos 1 de carga? Ele não tem 3 negativos? Sim. Ele não tem 2 positivos? Sim. Então quando eu pego essas menos 3 com essas duas, forma menos uma carga. Tá? Ele tem o quê? Ele tem um excesso de uma carga negativa. É isso que quer dizer. Quando chega a situação B, eu tenho iguais quantidade de cargas positivas e negativas. Então esse corpo é um corpo neutro. Tudo bem? Após o contato, sabe o que aconteceu? O meu corpo A agora, ele cedeu um elétron. Vamos dizer o seguinte, ele cedeu um elétron. Então vou pegar aqui, ele cedeu um elétron. Está aqui. Assim que ele cedeu esse elétron, o que aconteceu? Esse cara agora, ele tem 2 elétrons e 2 prótons. Opa, esse cara agora, Vandos, ele está neutro. Verdade, isso aí. É verdade. Então ele cedeu para o B. O B tinha 2 negativos e 2 positivos. Opa, o B agora tem 3 negativos e 2 positivos. Wanderson, ele tem menos 1. Ou seja, menos 1 mais 0, menos 1. 0, menos 1, menos 1. Opa, é verdade o que o Vandes falou. Bem simples, não é? Tranquilo. Vocês já pegaram isso aí. Agora vamos falar um pouquinho de condutores isolantes. Gente, condutores isolantes é bem tranquilo. Só prestem atenção a um detalhezinho, tá? Que o que quebra vocês é esse detalhe. Então, para o material seja condutor de eletricidade, é necessário que ele possua portadores de carga elétrica livre. Tudo bem? Ou seja, ele vai facilitar. O condutor, ele vai facilitar a minha condutibilidade elétrica ali. Tudo bem? Então, quem são esses caras que vão me ajudar? São os metais? São. São as soluções eletrolíticas? São. São os gases ionizados? São. Esses caras vão me ajudar nesse processo.
Por outro lado, a gente vê que os isolantes, quem são os isolantes? Na cabeça da gente, isolante é aquele que isola, não vai deixar. Gente, não é assim. Prestem atenção aqui. Isolantes, eles dificultam, ou seja, dificultam, tá? Esse trâmite, no caso, essa condutibilidade elétrica. Eles vão fazer o quê? Eles vão dificultar. Eles vão impossibilitar? Não. Não, não, não. Não pense em você que pegou o chinelinho. Ah, peraí, vou no banheiro ali. Botou a mão no registrozinho para ligar e tomou um cheque. Aí ele tomou aquele choque bonitinho. Só a vovó falou o quê? Ó, menino, pega o chinelo, bota o chinelo, rapaz. Você vai lá, bota o chinelo. Opa, não tô sentindo mais. Isolou? Isolou. Isolou. Totalmente? Não. Não isolou totalmente. Então, o isolante, ele não isola totalmente. Só que passa a carga ali, passa, mas é uma quantidade tão pouca, mas tão pouca, você acaba não sentindo. Então, para você, ele isolou, mas ele isola totalmente? Não, não, não. Pega você o seu chinelinho, pega numa rede de alta tensão, bota a mãozinha lá, vê se o seu chinelinho vai segurar. Tô brincando, não faça isso não, tá? Não vai segurar. Tudo bem? Então, existe nível de isolante, tá? E o isolante, ele não isola totalmente, tá? Ele prejudica e muito essa circulação dos elétrons livres. Mas isolar totalmente é meio complicado, tá bom? Processo de eletrização. Nós temos eletrização por atrito, tá? O que é o processo de eletrização por atrito? Pegou ali a sua canetinha, pegou ali uma lã, você pegou um pano, atritou os dois, tá? O que acontece? Um vai carregar positivamente e o outro vai carregar negativamente. O que isso quer dizer? Um cede elétron para o outro e um vai ficar com falta de elétrons e o outro vai ficar com excesso de elétrons, tá? Algebricamente, nós vamos ter que a quantidade de cargas do corpo A é igual a menos a quantidade do corpo B, tá? É o que está dizendo aqui. Algebricamente é isso que acontece. É verdade? É verdade. O que isso significa? É bem simples, gente. Bem simples. Pensa comigo. Eu tenho dois corpos neutros, tá? Em que cada um tem... Deixa eu desenhar. Ó. 2. Esse tem 3. Os dois estão neutros, não estão? Olha que bonitinho. O que vai acontecer aqui? Esse corpo aqui vai ceder um elétron para o amiguinho. Cedeu. O que aconteceu? Esse cara agora tem 4 elétrons e 3 prótons. Esse cara tem 2 prótons e tem 1 elétron. O que aconteceu? Esse cara está carregado mais 1. E esse cara agora está carregado menos 1. Consegue perceber? Ou seja, um elétron que saiu daqui e foi para o outro, fez com que esse cara agora esteja carregado positivamente e esse carregado negativamente em uma unidade. Bem simples, não? Tranquilo de entender? Então, voltando aqui ao nosso processo de eletrização, nós temos a eletrização por atrito, como já foi dito anteriormente, tá? E explicado. O que a gente precisa entender nessa eletrização por atrito? Nós temos aqui a série triboelétrica. O que significa essa série triboelétrica, Vanos? Quanto mais para cima, mais positivo. Quanto mais positivo, ele é o quê? Mais propício de perder elétrons. Tá ok? Ou seja, esse corpo vai carregar positivamente. Por quê? Ele está mais associado à perda de elétrons. E quanto mais para baixo, negativo, ele está mais suscetível ao quê? Ao recebimento de elétrons. Simples, não é? Série triboelétrica é isso. Então agora nós vamos ver a eletrização por contato. Eletrização por contato também tranquila, livre. Para ser uma eletrização por contato, eu preciso ter o quê? Contato, exatamente. Então, ó, pegando a situação exemplificada aqui, eu tenho um corpo carregado positivamente e depois eu tenho do lado dele um corpo neutro. Fiz o contato entre eles. A partir do momento que eu fiz o contato entre eles, então o que aconteceu? Um corpo que está neutro, ou seja, quantidades iguais de cargas positivas e negativas, obviamente você não vai esquecer isso nunca mais. O que acontece? Eu peguei um elétron desse corpo neutro e transferi para quem? Para o meu corpo carregado positivamente. O meu corpo, como ele tinha uma defasagem maior de elétron e esse 1 não foi o suficiente, ele continuou positivo. Só que o meu corpo neutro não.
Ele cedeu um elétron. Se ele cedeu um elétron, ele está com excesso de carga o quê? Positiva. Opa, tirei o contato entre os dois. Agora o meu corpo, que era neutro, está carregado positivamente. Olha que bonito. Vamos pegar aqui embaixo, não entendeu? Vamos olhar aqui embaixo, tem um outro. Eu tenho um corpo carregado negativamente, não tem? Tenho. Tenho um corpo neutro, ou seja, quantidades iguais de cargas positivas e negativas. Coloquei os dois em contato. A partir do momento que eu coloquei em contato, o corpo que está carregado negativamente, ele está com excesso de quê? Elétrons. O que ele quer? Opa, vou pular um elétrozinho para o meu corpo neutro. A partir do momento que pulo o meu elétrozinho para o meu corpo neutro, não pula, tá, gente? Tem contato, passa, tá? Essa questão de pular, eu estou só exemplificando. Então, passou esse elétron para o meu corpo que estava carregado, no caso, nulo, né? Neutro. E agora esse meu corpo está carregado negativamente. Por quê? Porque agora ele está com excesso de carga negativa, tá? Vocês perceberam aqui que, como eu tinha falado anteriormente, vamos trabalhar com a parte só do elétron se movimentando, é justamente para isso. Por quê? Poderia ter um probleminha aqui, que qual seria esse problema? Um aluno pegar e querer transportar o próton. Vamos, dá para transportar o próton? Dá. É um processo simples? Não. Lembra do Maracanã que eu falei? Então, o próton não se movimenta. Maracanã, imagina, uma coisa pequenininha de se movimentar, tranquila, rápida, pega o Maracanã. Nossa, vou movimentar o Maracanã? Qual é mais fácil? Vou movimentar um alfinete ou vou movimentar o Maracanã? Claro que é o alfinete, né? Vocês são espertos. Tá ok? Então agora, próxima parte, eletrização, tá? Já falamos de eletrização, o processo agora é o terceiro processo. Que processo é esse? Processo de indução eletrostática. Quando eu tenho o processo de indução eletrostática, eu tenho contato? Não, porque senão não estaria em indução, eu estaria em contato. Vamos, então, antes de ocorrer o contato, eu tenho um processo de indução? Boa, moleque, tá pegando. Tá pegando, é exatamente isso aí. Então, ó, quando se aproxima um corpo eletrizado de um corpo neutro, sempre haverá uma força de atração entre eles. É um processo de indução, tá? Tudo bem? Vamos aprender o seguinte: quem é o induzido? O induzido é o que está sofrendo a ação. Opa, é o corpo neutro. Quem é o indutor, Vantos? É o corpo que está carregado, ou positivamente ou negativamente. Nesse caso, o indutor aqui é um corpo carregado negativamente, tá? O que vai acontecer agora? Processo dessa eletrização, no caso de indução. Aproximamos o indutor do induzido. Então eu estou com a carga negativa, né, carregado negativamente, e aproximo ele do meu corpo neutro. O que vai acontecer? Automaticamente as cargas positivas desse cara vão ficar o mais próximos possíveis da carga negativa do indutor. Por quê? Nós já aprendemos que os opostos se atraem. Então o positivo quer ficar pertinho do negativo. E o negativo, Vandes? O negativo quer ficar lá no canto. Ele quer o quê? Distância do negativo. Por que ele quer distância? Cargas de mesmo sinal vão se repelir. Exatamente isso que foi falado, tá? Depois, logo em seguida, vamos fazer o quê? Vamos aterrar o induzido. Aterramos o induzido. O que esses elétrons que estão aqui na esquerda querem fazer mesmo? Opa, se eu tenho um elétron, tá? Eu tenho um aterramento ali, eu quero fazer o quê? Eu quero ir embora, eu quero descer, eu vou vazar. Ele desce, tá bom? Então, quando isso acontece, esse corpo que antes estava neutro, agora está o quê? Carregado positivamente. Olha que bonitinho, tá? Então, no processo de indução em que há o aterramento, a carga do induzido sempre ficará com o sinal contrário do indutor. Tudo bem? Avanço. Tudo bem. Agora você colocou o aterramento. Mas, e se você não colocar o aterramento, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Eu vou aproximar, as cargas positivas vão ficar mais próximas das cargas do indutor, as negativas vão ficar distantes da carga do indutor, só que como não vai haver contato, depois eu tiro novamente e a carga continua neutra. Tudo bem? Eletroscópio. Vou falar rapidamente do que é eletroscópio. Qual é a função do eletroscópio, Vantos? Simples. Você vai pegar o eletroscópio, vai pegar um corpo carregado e vai aproximar ele do terminal elétrico. Aproximou ele do terminal elétrico, abriu as perninhas, esse corpo está carregado. Não abriu as perninhas, esse corpo não está carregado. É só para isso? É só para isso. Mas vamos explicar esse processo do eletroscópio. Como é que essas perninhas abrem? Por que abrem? Rápido, fácil. Olha só, peguei esse eletroscópio, ele tem um terminal elétrico, ele tem metal,
tá? Essa é uma haste de metal, isso aqui é uma hastezinha de metal. Eu tenho um isolante, na maioria das vezes é uma rolha, tá? E aqui eu tenho duas perninhas que são compostas de alumínio. Tudo bem? Aproximei aqui, ó, se vocês repararem, aproximei um corpo carregado positivamente. A gente já sabe, se esse corpo aqui está neutro, né? Se esse corpo está neutro, os negativos desse corpo vão querer ficar o mais próximos possíveis dessa minha carga positiva, e as positivas vão fazer o que, Wanderson? Vão querer se distanciar, estão sendo repelidas, descem. A partir do momento que elas descem, isso aqui fica carga positiva, positiva. Opa, positivo com positivo, eles vão fazer o que? Se repelir, abre a perna. Wanderson, mas e se esse corpo aqui for carregado negativamente? Vamos supor que eu tenho esse bastão aqui. O que vai acontecer? Vai abrir também? Vai. Pensa comigo. Se isso aqui é negativo, aqui em cima vão ter cargas o quê? Positivas. As negativas vão fazer o quê? Vão se repelir e vão descer. A partir do momento que elas descem, vão ficar cargas negativas, negativo com negativo, vai acontecer o quê? Realmente elas vão se repelir. Então, tanto faz. Se é positivo ou negativo, elas vão se repelir. E realmente, esse eletroscópio serve para quê? Para saber se o corpo está eletrizado ou não. Ou seja, se você aproximou um positivo, abriu. Se você aproximou um negativo, abriu. Pronto. Está eletrizado? Está eletrizado. Ponto. Objetivo alcançado. Valeu, galerinha. Estou preparando os próximos vídeos. Estou começando ainda, uma novidade para mim. Tá? Espero que vocês tenham paciência. Se vocês tiverem dúvida, mandem. Vou tentando aos poucos melhorando o material, colocando coisas mais, alguns macetes, algumas coisas. Vou colocar também resoluções de exercícios, que nada melhor do que resolver o exercício aplicando a teoria, né? A teoria, sim, ela tem muita funcionalidade, porém, quando você faz um exercício e usa a teoria, tudo fica mais tranquilo, tá? Espero que tenham gostado e aguardem o próximo aí, porque eu estou me adequando aí dessa nossa realidade.